Queria começar essa manhã orando, porque nós estamos diante das duas ferramentas que têm capacidade de transformar o homem, não é verdade? Não sou eu nem o multimídia, mas é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Eles estão presentes aqui. Então, a minha oração é que Deus nos use essa manhã através da palavra dele e do Espírito Santo para impactar de fato aquilo que é necessário nas nossas vidas, corrigir o rumo e nos tornar cada vez mais produtivos para o reino. Então vamos orar? Depois eu me apresento, tá bom? Meu bom Deus, nós queremos agradecer o momento que estamos aqui, pedindo que o Senhor utilize esse tempo para a tua honra e tua glória, que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra seja relevante, ela venha ao encontro das nossas necessidades, que ela supra todas as carências e ao mesmo tempo as necessidades de orientação e direção. Também quero te pedir, Deus, que o Senhor use o teu Espírito Santo nessa manhã para nos convencer de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo, nos orientando para de fato o que é importante segundo a tua palavra. E é em nome do Senhor Jesus que oramos juntos. Amém. Liderança é algo que eu sou apaixonado, gosto de fazer e de exercer, na verdade, mas eu confesso para vocês que liderança me fez, ou eu me tornei apaixonado por ela, por esse tema, desde pequeno. E eu queria começar me apresentando, dando a referência de 3 pessoas que foram muito importantes na minha vida e que me ensinaram o valor da liderança. Antes de mais nada, meu nome é André Fontana, eu tenho 43 anos, num corpinho de 30 quilos a mais, gente. É mentira? É mentira? Não é verdade. Eu fui passar aqui por baixo agora, me falaram assim, não pode passar. Eu falei, mas eu vou falar aqui embaixo no salão hoje. Não, o senhor tem que dar toda a volta. Eu sou gordo, para eu dar toda a volta eu vou atrasar 20 minutos. Eu não tenho, então eu tive que dar toda a volta. Estou suando agora só porque esse corpinho me permitiu a isso, né? Tenho trabalhado já há 10 anos, este ano faz 10 anos, na Igreja Batista Água Viva, em Vinhedo. E o que eu queria começar dizendo a respeito de liderança é, a primeira pessoa que me impactou muito, muito no conceito de liderança foi meu avô materno, pai de minha mãe. Meu avô, ele foi coronel do exército, ele pegou em armas na intentona comunista, fez parte do regime do governo militar. O meu avô, ele fez parte do comando maior do exército, que é quem comanda o exército são alguns militares que fazem parte desse comando maior. E meu avô fez parte dele. Meu avô foi treinado a vida inteira, porque ele entrou no exército com 7 ou 9 anos de idade, mas ele foi treinado a vida inteira a ser líder, porque naquela época, eu não estou tão próximo dos militares hoje, mas naquela época, militar era muita autoridade, muita, não existia a corrupção que a gente vê hoje no Brasil, então era um sujeito que transpirava a autoridade como poucas pessoas eu conheci. E essa autoridade ele exercia não só no quartel, onde ele comandava, mas também exercia em toda a família. Meu avô, eu era o soldado raso dele. O que ele mandava eu tinha que cumprir, senão eu ia preso. Então a questão, e com direito a torturas e tudo mais, do dói-code daquela época e tudo. Mas o que era interessante era, eu via o meu avô entrar, por exemplo, num salão de cabeleireiro e a autoridade dele era tão forte, tão eminente, que ele não precisava falar nada, mas o pessoal se sujeitava a ele. Parecia o Darth Vader. Lembra quando o Darth Vader entra na sala, assim, aquele povo era assim. Meu avô, muito, muito interessante. Depois que ele se aposentou, ele continuou o comando que sempre existiu na vida dele. Então, por exemplo, a gente ia viajar, ele fazia o plano e chamava o nome da viagem. E a gente ia para o Guarujá. Plan Guarujá. E aí ele listava tudo o que precisava ser feito, delegava a todo mundo o que precisava ser feito, e
se não fosse cumprido. Mas a verdade era, todo mundo cumpria. O sujeito era tão líder, que tudo se cumpria. Uma figura, gente de um coração enorme, amoroso à beça, mas com autoridade. Segunda pessoa que me influenciou bastante na minha jornada por entender o que é liderança foi meu pai. Eu sou filho de um executivo de multinacional que trabalhou 23 anos na mesma empresa. Esse meu pai, ele era responsável quando a multinacional queria construir uma fábrica, estabelecer algum propósito, ele era responsável pelo projeto da fábrica, pela execução do projeto, a construção da fábrica, pelo início da fábrica e pela manutenção por um período até que a fábrica entrasse nos eixos, estivesse tudo funcionando a pleno vapor e assim por diante. Meu pai, ele era tão bom líder, que quando se fazia um projeto, estabelecia um prazo e orçamento, ele nunca atrasou o prazo de a entrega de uma obra. E sempre com um absurdo a menos em relação ao orçado. Eu acho isso um absurdo, porque eu fui reformar o banheiro da minha casa. Achei que ia demorar 2, 3 semanas. Demorou quase 3 meses. Achei que ia custar X. Custou quase 3 vezes X. Entendeu? Que para mim, obra é isso. Você não sabe quando termina, não sabe quando vai pagar. Agora, meu pai sabia. E era interessante porque eu nunca fui um bom aluno. De 13 matérias que eu tinha, 12 matérias que eu tinha na escola, eu só passava em educação física. Naquela época, porque nesse ano, se fosse agora, até nisso eu tomaria pau, eu acho. Mas por causa disso, durante muito tempo, a minha punição por ter ido tão bem na escola era acompanhá-lo algumas semanas nas indústrias, nas fábricas que ele estava montando. Então fiquei num terminal marítimo do Guarujá, depois fui para Jundiaí, trabalhei um período em Santo Amaro, ali na região de Santo Amaro de São Paulo. Enfim, a verdade é que o que eu sempre admirei no meu pai foi a capacidade não só de olhar a estrutura do projeto e fazer acontecer, mas como ele trazia a equipe dele na palma da mão, sabia incentivar, motivar e conduzir a equipe para que o projeto fosse bem sucedido. Terceira pessoa que me influenciou muito na minha visão de liderança foi o pastor Ari Veloso. Eu fui discipulado por ele, trabalhei 10 anos com ele, fui para Vinhedo num projeto dele para a minha vida. Ele iria se aposentar do Morumbi comigo em Vinhedo. Nós iríamos pastorear junto à igreja que eu estou lá, mas o timing da sucessão acabou não dando, ele ficou mais tempo no Morumbi, depois acabou indo para Londrina. Mas o Ari Veloso era outra pessoa brilhante. Eu vou trazer muitas coisas do que eu aprendi com ele nessa manhã, mas uma das coisas que me impressionava no Ari é que ele era tão líder, que teve um período que ele foi para os Estados Unidos fazer o transplante do coração dele, e mesmo quase 1 ano ou mais de 1 ano ausente da igreja, a liderança dele era presente. Ele não estava ali, mas a gente sabia o que ele queria, como ele queria, o que ele pensava, e todos os nossos momentos, sem a intervenção dele, ele continuava liderando as nossas vidas. Portanto, liderança é algo que eu aprendi no decorrer da minha história, com meu avô, com meu pai e com o meu pastor. Foram 3 homens que me influenciaram muito. E porque eles me influenciaram, eu acho que hoje é algo com que eu me apaixonei e tenho exercido durante mais de 20 anos de ministério, 10 no Morumbi, mais 10 na igreja em Vinhedo. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a minha experiência, a minha história e o que eu tenho aprendido. Como bom pastor batista que sou, eu vou trazer 3 tópicos no meu sermão. Entendeu? Quer dizer, se eu falar 2, o pastor batista pensa assim: você não se preparou o suficiente. Deveria ter se preparado melhor, porque um terceiro ponto você encontra. Se eu tivesse falado 4, você está muito orgulhoso, meu filho. Está querendo falar demais, é melhor baixar a bola. Então, como bom pastor batista que sou e fui treinado a isso pelos meus líderes, eu vou fazer 3 tópicos nessa manhã.
O primeiro deles é o que é liderança. Se eu e você tivéssemos que definir liderança, a gente teria aqui uma gama de ideias que provavelmente nós estaríamos discutindo semântica. O contexto e o conceito é mais ou menos o mesmo. Só que para entender o contexto e o conceito que seja o mesmo, eu gosto de balizar a nossa vida sempre pela Bíblia. Então, por exemplo, na minha família, eu sou casado com a Daniela, esse ano faz 15 anos, e eu tenho 2 filhos, o Pedro e o Felipe, um de 12 e o outro de 10. Pela graça de Deus, nós 4 somos corintianos. Entendeu? Hoje é quarta, né? Eu deveria falar isso só amanhã, porque dependendo do jogo de hoje à noite, vai ser um terror amanhã a minha vida. Mas a verdade é que nós 4 somos corintianos. Eu costumo dizer, como bom discípulo do Ari, é que primeiro eu fui corintiano, depois Deus me chamou para o ministério. Então, se há algo que eu me orgulho, é de ser corintiano e pastor ao mesmo tempo. Meu avô paterno, pai de meu pai, foi um dos primeiros diretores do Corinthians. Então, está na veia, gente. Não tem como sair disso. Não foi algo que eu escolhi. Nasci corintiano e acabou. Essa, sim, tem sido a marca das nossas vidas. Eu tenho a minha família inteira, e tem momentos da nossa vida que a gente não sabe resolver a situação dentro de casa. Porque eu nunca fui marido, só sou casado uma vez, pela graça de Deus, espero ficar casado até o fim da minha vida, luto por isso, para que seja com a Dani até o fim da minha vida, e nunca fui pai, a não ser desses 2. E esses 2, e a minha esposa e eu, nós temos uma característica máxima. A característica é, nós mudamos a cada estação das nossas vidas. Então, eu lembro que quando eu comecei a minha vida com o Ari, eu tinha uma força, um ímpeto, um sonho, uma direção. Hoje eu tenho outra força, outro ímpeto, se tenho força, né? Que é mais para devagar do que com força, mas se tenho força, um outro ímpeto, outra direção. A minha esposa, a mesma coisa. Ela não tem uma variação só uma vez por mês. A Dani varia quase todos os dias, toda hora, mais uma vez por mês, varia um pouco mais, e conforme vai envelhecendo, a variação também vai muito forte. Eu também. Entendeu? Então, a gente olha e fala assim, eu sei lidar com ela. Mas depende do dia do mês, depende do horário do dia e depende da fase que nós estamos passando. Porque então, eu nunca sei quem eu vou encontrar e vai mudando. Como eu também nunca sei como eu estou, eu também vou mudando. A idade vai me trazendo mudanças. E os meus filhos, quando eu acredito que eu aprendi a lidar com o mais velho, ele muda de fase. E aí ele começa a entrar na adolescência. Aí eu falo, como é que lida isso? Não sei. Aí eu olho e digo, bom, mas estou aprendendo aqui, vou saber aplicar com o outro. Só que o outro é totalmente diferente do primeiro. Então, são situações que eu tenho dias que eu chego para eles e falo, eu não sei ser líder dentro dessa casa. Porque está todo mundo mudando e eu preciso reciclar a minha liderança o tempo todo para poder lidar com a família. Então, como eu não sei e eu não sou a referência, um dia eu sentei todo mundo em volta da cama, eu pus a Bíblia no meio da cama e eu disse, a nossa referência é a Bíblia, porque pode ser que eu esteja errado e eu vou ter que corrigir. Pode ser que a mamãe esteja errado e ela vai ter que corrigir. Como pode ser que vocês estejam errados e a minha esperança e expectativa é que vocês estejam errados. E a Bíblia diz que eu tenho que disciplinar vocês mesmo. Então, se for isso, vamos sonhar dessa maneira. Mas eu nunca aprendi com os meus mentores que nunca devo desconsiderar a Bíblia e nem dizer que sou eu que sei, quem sabe é a Bíblia. Então, eu quero olhar para o que é liderança do ponto de vista da Bíblia, o que ela diz. E para isso, eu te convido a abrir a tua Bíblia em Tito 1:5, uma carta de Paulo a um jovem pastor que cuidava de pessoas numa ilha de Creta. Não era a ilha de Caras, era a ilha de Creta. E ali ele tinha que cuidar em vários locais diferentes, a estabelecer igrejas e núcleos de ensino, de cuidado do povo diferentes. Então Paulo chega para ele e diz o seguinte: a razão, Tito, de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. A primeira
característica desse texto que eu acho interessante, que a gente pode aprender e tirar de cara, é que Paulo tinha um propósito. O propósito de Paulo, nos versos 1 e 2 do capítulo 1 de Tito, é: eu preciso conduzir os cretenses a conhecerem a verdade e a fé, e dessa maneira desfrutarem de fato da vida eterna. Paulo era focado neste propósito, ele não pensava em outra coisa a não ser espalhar a mensagem de Cristo, de que Cristo pode modificar a vida de qualquer ser humano, de que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida, é que ele mesmo que pode pegar um cara que era perseguidor da igreja e torná-lo apaixonado pelo propósito da igreja. Paulo sabia que isso era importante. Se ele havia sido transformado por esse Jesus Cristo, se ele desfrutava de uma vida eterna, a tal ponto que ele podia dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, se ele tinha essa convicção, se ele tinha essa marca, ele queria que naquela ilha, essa marca fosse vivida por todos os homens daquela região. Agora, apesar de ter esse propósito, ele logo de cara encontrou um problema. O problema é que existia a presença de alguns desobedientes e destruidores de lares, que eram movidos por dinheiro e falsa doutrina, e diziam conhecer a Deus, mas os seus atos provavam o contrário. O problema você pode ver nos versículos 10 a 16 do texto. E, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Vocês que são pastores, líderes, o que existe de gente problema dentro da igreja é um problema. É verdade ou não é? Eu digo para todo mundo o seguinte, é a lei de Pareto. 20% da população da minha igreja, que é o problema da igreja, me faz gastar 80% do meu tempo. E os 80% da população que careceriam de uma intervenção mais próxima para o crescimento deles e assim por diante, eu gasto no máximo 20%. Porque o que tem de gente problema dentro de igreja, com teologia errada, com desculpas esfarrapadas, com uma série... Recentemente peguei um sujeito que teve uma relação extraconjugal com uma amiga, mas assim, via internet, mas descreveu o ato sexual todinho. Aí eu falava, rapaz, o que você fez está errado. E ele me respondia, não está errado. O problema é a frieza da minha esposa. Se você tivesse uma esposa fria como eu, você entenderia o que eu estou fazendo. Eu falei, cara, não tem nada a ver esse teu pecado com a tua esposa. Tem tudo a ver com você. Cresce. Passei 2 horas, eu e um pastor, o pastor virou para mim no final e disse, você foi muito paciente. Eu, por menos de 15 minutos, eu já tinha largado esse cara e falado, vai crescer e depois você volta para conversar comigo. Porque de fato, gente, o que tem de gente problema no nosso ministério é impressionante, impressionante. E não é só no ministério. Se a gente começar a olhar aí fora, você vai ver na televisão gente brigando, e briga de gente grande, querendo trazer para si a glória, trazer para si eu sou melhor, e correndo atrás de um enriquecimento absurdo, ilícito mesmo. Ilícito. Teve um sujeito que saiu na mídia recentemente, que comprou uma fazenda. Na verdade são 2 fazendas, gastou 50 milhões de reais, ele comprou uma delas por 35 milhões de reais, deu 35 cheques de 1 milhão de reais, e esse sujeito que vendeu a fazenda é da minha igreja. Sabe o que é pior? Eu não vi o dízimo. Isso que é duro, né? Isso que a gente tem que lutar contra tudo isso e não ver o benefício nenhum, né? Quer dizer, mas brincadeiras à parte, isso nos envergonha. Vocês que são pastores sabem, e são pastores sérios, sabem a dificuldade da gente ter crédito. Quando eu me mudei para Vinhedo, eu quis fazer um seguro do salão da igreja, do prédio da igreja, com medo de roubo, essas coisas. As igrejas que estavam em Vinhedo tinham aprontado tanto com a seguradora de ter dado calote, falsificado roubos para ganhar benefícios e assim por diante, que ninguém queria fazer o seguro da igreja. Ninguém.
Demorou alguns anos para a gente poder ter credibilidade dentro da cidade, para ter algum benefício que pudesse ir livre. Hoje, pela graça de Deus, essa história se mudou. Mas o que eu fico pensando é gente que tem destruído os lares com uma teologia fraca, mundana, egoísta, cheio de legalismo, porque o problema de Paulo era esse. Esses caras estão aí pregando um judaísmo onde os homens precisam ser circuncidados para ser salvos. Isso eles têm destruído as famílias que frequentam a nossa igreja. E nós precisamos lutar contra isso, porque esses caras ainda estão levantando grana. Estão fazendo isso por dinheiro. Vamos acabar com esse povo. Tito, eu estou te colocando nessa ilha para você trazer salvação, apresentar a verdade, a fé e a vida eterna, mas tem um problema. O problema são esses caras. Vamos lutar contra esses caras. Até que ele apresenta um projeto. Ele apresenta o propósito, o problema e o projeto. O projeto é: Tito, você é o cara que precisa ir para essa ilha. E nessa ilha, você precisa organizar a desestrutura que acontece lá dentro. E mais do que isso, ali existe um caos. E você precisa colocar ordem nesse caos. E queridos, eu vou dizer um negócio para vocês. Se tem uma definição de trabalho que eu gosto, é colocar ordem no caos. E isso para mim acontece desde Gênesis. É pegar algo destruído e fazer daquele algo destruído funcional. No princípio, a terra era sem forma e vazia, ela não tinha conteúdo e nem significado, e nos primeiros 3 dias Deus começa a estabelecer a forma, e nos 3 últimos dias Deus começa a estabelecer o conteúdo, e Ele faz aquilo de forma a se tornar funcional, e Ele diz ao homem: agora eu estou entregando essa terra assim, torne-a melhor do que eu a entreguei. Cresça, multiplique, administre, faça as coisas acontecerem aqui dentro, afinal de contas, é para isso que vocês trabalham. Então, depois da queda, o que eu entendo é que o caos se instaurou na perfeição de Deus. Mas a proposta de Deus continua sendo a mesma: tornem melhor o que vocês receberam. Então, o que Paulo estava dizendo para Tito é: o projeto que eu tenho para você, Tito, é simples. Torne melhor o que você recebeu, mas faça isso através da sua influência. Influencie outros líderes a administrarem, a organizarem e a estruturarem. Ele chega para Tito dizendo: escuta, coloca a casa em ordem e estabeleça presbíteros. Portanto, uma das definições que eu gosto de liderança é que liderança é influenciar outras pessoas com uma contribuição clara do que eles podem oferecer. Liderança é influenciar outras pessoas com uma visão clara da contribuição que elas podem oferecer. Isso é liderança. Tito, vem cá. Esse povo precisa aprender da fé, da verdade e da vida eterna. O que eu proponho para vocês é o seguinte, para você é o seguinte: você vai chegar lá e vai colocar em ordem algumas coisas que ainda faltam ser colocadas. E não bastasse isso, estabeleça liderança. Então, olha o que você pode fazer, olha aquilo que você pode instruir, olha aquilo que você pode corrigir, olha aquilo que você pode manter, e procura as pessoas que podem lhe auxiliar nesse processo todo a manter essa estruturação que você está criando. Ou seja, influencie. Agora, o segundo ponto e a segunda pergunta: qual o foco da liderança? Se liderança é influenciar, o texto continua dizendo, ou ele continua não, dentro do texto há mais uma colocação que eu acho brilhante. A razão de tê-lo deixado em Creta, Tito, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. O que Paulo está dizendo para Tito é o seguinte: o seu foco é coloca a ordem, mas multiplica a sua liderança, como eu o instruí.
E eu acho isso brilhante, porque o que Paulo falou para Tito foi o seguinte: Tito, eu estou influenciando você para que você influencie outras pessoas. O importante não era criar uma manutenção do status quo da instituição que Paulo estava estabelecendo. Paulo não estava preocupado em dizer, olha, eu vou formar uma igreja em Creta, vai ser a igreja poderosa, da moda agora, vai ser igreja emergente mesmo, sabe? Uma igreja com um líder jovem, um cara dinâmico, que vai colocar ordem em tudo, e o problema é isso, é ter essa igreja de frente. A preocupação de Paulo era, Tito, eu te criei como líderes e você precisa criar outros líderes, portanto, procure homens qualificados, cheios das características que Timóteo e Tito aprenderam com Paulo, dizendo, procure esses caras e coloque esses caras para liderar o que você está estabelecendo. E o que eu entendo é que a principal marca de liderança, a principal característica de liderança é multiplicar pessoas, líderes. Eu existo para formar outros líderes e nada mais além disso. Por exemplo, quando eu vejo o início do ministério de Jesus, ele chega para alguns homens e diz o seguinte, venham atrás de mim, me acompanhem, vamos juntos, e eu os tornarei pescadores de homens. Qual era o objeto de transformação, ou o objetivo de Deus na vida daqueles homens? Eu vou mudar vocês para que vocês mudem outras pessoas. Começa o ministério assim. Como é que encerra o ministério de Jesus com aqueles homens? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, agora vão e façam discípulos. O discipulado é uma prática e uma palavra que nós nos perdemos no meio dela. Porque hoje, a nossa preocupação não é mais fazer discípulos, mas é a manutenção da instituição que criamos. Como é que eu mantenho a minha igreja em alta? Como é que eu mantenho o ministério de jovens da minha igreja em alta? Como é que eu mantenho um trabalho de crianças sensacional que impacte a cidade? A maior parte de nós chegamos num congresso desses ávidos por modelos. Nós queremos ver aonde está dando certo para que eu possa olhar para onde está dando certo e tentar copiar, copy-paste do trabalho na minha cidade, na minha igreja e assim por diante. Nós somos tão voltados para modelos que a gente corre atrás dos preletores que são bem-sucedidos nos seus modelos. Agora, eu particularmente confesso que eu tenho conhecido pastores que ganham um salário mínimo, pastores que têm uma igreja de 30, 40 pessoas, pessoas fiéis, sérias, que oram, às vezes em vigília de oração, uma noite inteira. Pastores que, na minha opinião, são verdadeiros heróis da fé, mas por causa do modelo não nos interessa. E Jesus em nenhum momento estabeleceu um modelo de uma instituição. Eu quero agora dizer para vocês que eu criei a ONG Andando sobre as Águas. E eu quero convocá-los a participarem dessa ONG. Eu quero dizer para vocês que eu criei a ONG da cuspida no chão, que vai curar muitos cegos da nossa sociedade. Eu preciso de mantenedores para a minha ONG. Eu criei agora a ONG da 2 peixes e 3 pães, faz muita coisa. Sei lá eu. Mas eu quero dizer que eu preciso de... É esse o modelo que a gente tem seguido. São pessoas que criaram estruturas gigantescas e pela preocupação da manutenção das estruturas, só sabem falar em ofertas, dízimos, em quem vai dar R$1.000, quem vai dar... E a minha pergunta é, quando Jesus chamou seus discípulos, ele disse o seguinte, a seara é grande e os trabalhadores são poucos,
Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. O apelo por recursos nunca é um apelo a público, mas é um apelo a Deus. Na minha igreja a gente não passa sacolinha, a gente tem as caixas de ofertas, eu prego 1, 2 vezes de dízimos e ofertas por ano, mas por causa de 2 razões. Primeira, para me diferenciar dessas igrejas que estão por aí. Segundo, porque recursos é um desafio espiritual, é um desafio de oração. Estamos mal de grana, a gente vai orar. Estamos bem de grana, a gente vai agradecer. Porque recursos, nenhum evento, nenhum momento, nenhuma instituição para por falta de grana. Ela para por falta de oração. Ela para por falta de oração. A gente corre atrás de grana porque nós estamos preocupados com a instituição. E o que Paulo está dizendo, o que Jesus está dizendo é: eu vou fazer vocês se preocuparem com pessoas. Vocês vão se tornar pescadores de homens, vocês vão se tornar multiplicadores de discípulos. Esse é o meu projeto para vocês. Eu amo um texto de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no primeiro livro de Tessalonicenses, os versos 19 e 20. Amo quando Paulo chega para esse povo e diz: vocês sabem quem serão a minha esperança, a minha glória e a minha coroa quando Cristo voltar? Vocês sabem quem serão? A minha glória, a minha alegria e a minha coroa serão vocês. Eu cresci tentando definir o que era galardão. Quando eu era menor, galardão era uma premiação nos céus que talvez significasse a coroa que eu vou ter, cheia de rubis, de pedras e uma série de outras coisas. Eu fiquei pensando, será que eu quero passar a minha eternidade inteira com uma coroa na cabeça? Será que se eu chegar junto de uma pessoa que a coroa é uma coroinha e eu tenho o meu coroão, não vai gerar uma discrepância? Depois eu ouvi de que galardão lá no céu era o tamanho da casa que eu ia ter. Então, quanto mais eu fizesse, a minha eternidade eu moraria numa casa proporcional às obras que realizei. E eu ficava pensando, cara, será que vai ter empregada doméstica no céu? Porque casa grande, e eu vou ter que passar a eternidade inteira limpando casa. Cara, quando a Dani me manda fazer isso, eu vou, mas eu vou murmurando. Esse galardão eu perco mesmo, entendeu? Quer dizer, agora, imagina a eternidade. Falando, será que é isso? Depois uma certa pessoa me explicou, dizendo o seguinte, que galardão, ele tem a ver com uma sensação ou a sensibilidade da compreensão da alegria na eternidade. Ele ilustrava dizendo, é como se existisse um concerto no Teatro Municipal de São Paulo, um lugar suntuoso, luxuoso, preparado para aquilo, e trouxessem a Filarmônica de Nova York, pela regência do maestro Zumbi Mehta, a coisa mais incrível que existiria em música clássica na face da terra e uma oportunidade incrível para o povo paulistano. Alguns vão entrar lá e vão se deliciar com tudo, com a música porque amam a música clássica, com o local porque é um local lindo, maravilhoso, com a regência do cara que ele sabe reger, o maestro. Falo, caramba. Talvez outros entrem lá e não aproveitem tanto porque não sabem de música clássica, não entendem o que é isso. Mas acharam bacana, o lugar é bonito. E talvez alguns entrem lá e saiam de lá dizendo, eu gosto mesmo é de Restart. Entendeu? Eu gosto do Restart. Entendeu? Então, a pessoa dizia, talvez galardão tenha muito a ver com isso. Com a capacidade de você desfrutar uma alegria maior no céu. Eu confesso para vocês que eu trocaria tudo isso por uma alegria de estar lá no céu e de repente na eternidade, que o céu é aqui,
alguém me cutucar no ombro e dizer: André, eu estou aqui porque um dia você estava no caixa do banco e a moça do caixa, ela te entregou dinheiro a mais, e na hora que você contou, você disse: escuta, querida, você errou nas contas, você me entregou a mais, está aqui o que você errou. E eu sabia que você era pastor daquela cidade, e a tua honestidade me tocou tanto que eu resolvi estudar a respeito de Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui por causa daquele seu passo. André, eu estou aqui hoje porque a minha família um dia perdeu a esposa, e eu, como marido, tendo que cuidar de umas crianças, me senti perdido. E aí você chegou, foi o primeiro a chegar na minha casa. Me ajudou a estruturar tudo, velório, me ajudou a estruturar como é que eu ia fazer, cuidou dos meus filhos, conversou com eles, continuou a manter a gente no caminho dentro da igreja, e me tocou tanto essa sua postura, que eu disse: cara, esse cara vive um Cristo que eu quero para mim, e eu estou aqui hoje por causa da sua postura no dia que a minha esposa morreu. O que eu fico pensando não existe maior alegria, na minha opinião, de que quando eu entrar na presença de Deus, saber: cara, servo bom e fiel, você foste o meu exemplo na terra, e por causa disso existe uma multidão que está aqui por sua causa. E eu sempre pensei dizendo: essa seria a alegria, até encontrar esse texto, quando Paulo diz: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? O que é que vai me encher, que vai me sentir o cara, que vai dizer: toda a sua vida valeu a pena? Ele responde: de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Vocês são a nossa glória e a nossa alegria. O que Paulo está dizendo a minha vida valeu a pena porque eu influenciei vocês a chegarem aqui. A minha vida valeu a pena porque eu fui o canal que Deus utilizou para que vocês conhecessem Jesus Cristo. A minha vida valeu a pena porque durante muito tempo eu persegui pessoas, matei pessoas, mas também hoje, por causa da minha vida, muitas pessoas desfrutam de uma vida eterna. Então, queridos, a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem semear líderes começa com a desconstrução da sua instituição. Semear líderes é esquecer a sua igreja e o seu ministério. Semear líderes é influenciar pessoas. É influenciar pessoas. E para influenciar pessoas, eu li recentemente um livro de administração bastante legal, chamado 5 Níveis da Influência, e ele começa dizendo que o primeiro nível para influenciar pessoas começa com aprendizado. Isso é fato, porque quando o cara chega na igreja, ele não sabe nada, ele não sabe abrir a Bíblia, ele não sabe onde está o livro de Salmos, e eu amo isso, porque você chega para o cara e fala: é fácil abrir o livro de Salmos, pega a Bíblia e abre no meio, tá vendo? Achou Salmos. Então o cara acha aquilo maravilhoso, umas coisas bobinhas, mas o cara está tão ávido por conhecer, que você vai apresentando. Ele não entende quem Jesus Cristo é. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu acredito que a Bíblia foi escrita por Deus para ser lida em conjunto. O individual, Deus fala bastante conosco, mas no início, ela precisa ser lida em conjunto. Eu preciso explicar, eu preciso mostrar, eu preciso falar. E quando eu pego alguém para trabalhar comigo, e eu olho, eu preciso desenvolver essa pessoa a se tornar um líder dentro da igreja, esse cara tem potencial. E na verdade, o que eu tenho aprendido é que potencial não tem nada a ver com as habilidades, mas tem tudo a ver com a disposição do cara em obedecer a Deus. Porque eu olho e eu sou tendencioso a procurar pessoas que saibam bolar programação como poucos, administrar como poucos, pessoas que falem e comuniquem como poucos, pessoas que tenham recursos, porque vão manter a instituição. É com essas pessoas que eu vou gastar meu tempo. Na verdade, o que eu tenho aprendido é que essas pessoas começam a se tornar parte daqueles 20%.
que ocupa os meus 80%. Porque o que eu tenho que procurar é quem são as pessoas aqui dentro que têm o desejo de fato de procurar obedecer a Cristo. Essas pessoas eu vou repartir a minha vida. Essas pessoas eu vou caminhar com elas. É com essas pessoas que têm o mínimo de temor, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é essas pessoas que eu tenho que correr atrás. No início, a pessoa não sabe nada de teologia, e a gente tem que ensinar uma teologia simples. Eu fico pensando que a maior parte dos grandes pastores quer que formar líderes que se tornem grandes expositores complexos da palavra. É nego que enxerga na Bíblia algo que ninguém nunca enxergou. Será que existe algo que a gente nunca enxergou? Eu sou discípulo do Ari Veloso. O Ari Veloso dizia assim: uma mensagem é 1% de inspiração. Você sabe o que você quer falar. E 99% de transpiração. Corra atrás do que os caras escreveram. E comunique a fonte. E eu tenho crido que é isso mesmo. Puxa vida, eu preciso ensinar isso para a igreja. O que falam a respeito disso? Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. É um evangelho simples. Nós estamos precisando pregar um evangelho simples. É mostrar ao povo a simplicidade do evangelho, porque ele é simples. E fazê-los caminhar nesse evangelho simples. Mas quando eu trago as pessoas para dentro de mim, para perto de mim, eu tenho que ensinar isso. Quando os caras estão com uma disposição para ser pastor, eu preciso ensinar coisas como o processo, como é que a igreja funciona, quais são os parâmetros de avaliação de fato, quais são as recompensas, histórias do passado. Eu lembro o Ari sentando comigo e dizendo: olha, teve um período da minha vida que eu enfrentei uma grande crise dentro dessa igreja, e o que eu fiz foi, marquei uma reunião 2 semanas para frente, e nessas 2 semanas, até o encontro dessa reunião, eu estudei como poucas pessoas o livro de 1º e 2º Timóteo e Tito. Eu queria saber de cor como uma igreja tem que se funcionar. Eu orei, e vim para a reunião preparado em oração e fundamentado na Bíblia. Deus fez milagres. Eu falo: cara, a história do passado tem a ver com isso. Quais são as dificuldades? E o Ari era interessante, porque ele se preocupava em todas as áreas. Então, quando ele vinha conversar comigo, ele queria saber como é que eu tenho administrado a minha grana. Quando eu fui para Vinhedo, ele pediu para que eu e a minha esposa abríssemos o nosso orçamento, porque ele sabia quanto a igreja de lá podia pagar e ele precisava saber quanto eu gastava por mês. E aí ele começou: corta isso, 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 corta isso. Aí a minha esposa levantou a mão: em algum momento você vai colocar alguma coisa para dentro, a gente só vai ver esses cortes. Que ela começou, a gente terminou. O que a gente faz? O Ari pediu, a gente executa. Entendeu? Mas sabe o que ele fez para mim? Ele negociou, ele cortou em 40% o meu orçamento, me colocou em Vinhedo, e o que Vinhedo arrecadava era o que eu podia receber. Ele chegou para Vinhedo e para mim e disse o seguinte: se um dia a igreja não arrecadar isso, vocês me procurem, porque eu tiro do meu próprio e eu pago a diferença. Aprendizado, aprendizado. Ele me ensinou muita coisa. Aprendizado, aprendizado, aprendizado. Como é que um pastor vive financeiramente? Ele tinha uma preocupação pela área sexual absurda. Ele sabia que muitos pastores estavam caindo na área sexual. E ele, palmeirense, e eu, corintiano, ele dizia assim: quando eu perguntar como vai o seu time no campeonato, eu quero saber da sua área sexual. Se tiver tudo bem, você vai falar: meu time está bem. Se tiver tudo mal, você diz: está caindo para a 2ª divisão. Tinha horas que estávamos sentados, eu, ele, a Carolina e a Dani. E no meio da conversa ele virava para mim e falava assim: como anda o seu time no campeonato? E só nós dois sabíamos o que era aquilo. Eu torcia para o Corinthians estar bem, cara. Eu torcia.
Porque se eu falasse para ele que eu estava bem ou estava mal, aquilo ou ia gerar um problema com a Dani ou ia gerar um problema com a Ari. Então, gente, eu falava que seja coerente, porque eu preciso ir bem e o Corinthians também. Então não dá para... Quando caiu para a segunda divisão, eu nunca mais procurei o Ari na minha vida. Falei, eu não quero... Pode sujar muito, né? Como é que tá? Tá bem, mas a Dani vai falar, mas você está na segunda divisão? Eu falei, como é que é isso? Bom, a verdade é que essas eram áreas que ele me procurava sempre. Ele procurava sempre querer saber como as coisas andavam. Aprendizado. Esse menino não sabe nada, mas eu preciso ensiná-lo. Segunda passo da influência é que depois de aprendido eu começo a desempenhar. Então, ao mesmo tempo que eu vou ensinando, eu também vou delegando funções a ele para que ele vá desenvolvendo aquilo que ele aprendeu. E, gente, essa é uma das marcas mais fortes, ou uma das marcas fortes na vida de um líder, porque o delegar é um exercício contra o orgulho. Porque, em geral, eu não delego porque eu acredito que ninguém tem a capacidade de fazer aquilo como eu faço. Então, eu não vou delegar, porque eu sei fazer. E se o sujeito for fazer, não vai fazer do meu jeitinho, e eu vou ficar indignado com isso. A verdade é, eu quero fazer com que ele desempenhe. E para fazer com que ele desempenhe, eu preciso delegar e deixar ele fazer do jeito que ele vai fazer, para depois eu poder corrigir e estar com ele em toda e qualquer circunstância e situação, dizendo, é assim que deve ser feito, é assim que deve ser, e assim por diante. Ou eu caminho junto, ou eu perco. E ao mesmo tempo, eu preciso permitir que ele faça. Vá fazendo. Vá fazendo. Me lembro um dia que ele me ligou, eu tinha 21 anos de idade, aí ele disse, você está sentado? Eu falei, não, então senta. Aí eu sentei, né? Ele disse, eu não estou muito bem hoje, eu queria que amanhã você pregasse na igreja. Isso era um sábado de manhã. Apaixonado por pregar, né? Você mandar macaco, você quer banana? Claro que eu quero banana. Aí comecei a estudar. À noitinha ele me ligou. E aí, preparou a mensagem? Preparei. O que você vai falar? Lê para mim. Aí eu comecei, então, vou começar em Isaías 6. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono e vou desenvolver o conceito de santidade. Ah, não vai fazer isso não. Pregar um jovem de 21 anos, subir no púlpito e pregar sobre santidade, vai ser muito complicado. Ninguém vai acreditar, não vai pregar sobre isso não. Ele falou assim, eu, como na minha idade que estou, vou ficar ouvindo você falar sobre santidade? Ah, não. Eu falei, Ari, é o seguinte também. Você me liga no sábado de manhã, me manda sentar e me fala que eu vou pregar amanhã. E agora, no sábado à noite, você me liga e diz, escuta, não vai pregar sobre... Por favor, cara, me dá uma boa noite de sono, pelo menos, né? Ele falou, tá bom, pode pregar. Eu não esqueço o abraço que ele me deu no dia seguinte. Da aprovação. Do dizer, cara, você desempenhou bem o papel. Parabéns. Parabéns. Mas ele arriscou. Arriscou o púlpito dele. Arriscou a minha credibilidade diante de uma plateia. Ele apostou e permitiu. Desempenho. Depois do desempenho, a gente começa com uma liderança. Eu aprendi, eu comecei a fazer, e mais cedo ou mais tarde, eu estou liderando algumas pessoas, liderando aquela área, e aquela área que eu tenho desempenhado bem. Eu começo a praticar. E aqui eu queria fazer um parênteses de algo que, para mim, tem refletido o fracasso das igrejas no Brasil. E eu queria fazer esse paralelo com um gráfico. O gráfico de, num dos eixos, a dependência. A dependência de Deus, a dependência da pessoa em relação à igreja e depois a dependência da igreja em relação à pessoa. A pessoa, quando entra numa igreja, ela depende totalmente da igreja. É aquilo que eu disse, ela não sabe ler Bíblia, ela não sabe orar,
ela não sabe como é que se ama o próximo, porque ela está acostumada com um padrão de amor que não é mais o que ela deve seguir. Ela precisa se reestruturar por completo. Ela não sabe como é que a Bíblia funciona, como é que a Bíblia foi escrita, por que que a Bíblia foi escrita, quem escreveu a Bíblia, por que que ela deve acreditar na Bíblia. Enfim, ela não sabe nada e ela depende integralmente da igreja. A questão é que, com o passar do tempo, ela começa a entender como é a Bíblia, o que é a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, por que que eu devo acreditar na Bíblia, como eu devo acreditar na Bíblia, como manusear a Bíblia. Ela começa a entender como é que se ora, como é que ora pelo próximo, como é que se dá o dízimo. Ela começa a entender como é que a vida do cristão de fato é. Então ela vai crescendo e vai se tornando cada vez mais independente em relação à igreja. E, gente, o que eu acredito é que ela tem que crescer tanto, que a igreja não seja mais o lugar onde ela tem aquele alimento absurdo. Sabe por quê? Porque eu conheço pessoas, e eu sei que você conhece pessoas, que estão na igreja da gente e começam a dizer assim: o André não está pregando mais como pregava antes. As mensagens dele não falam mais ao meu coração. O louvor dessa igreja, ela era um louvor muito bacana. Eu vinha para cá, mas eu parecia que eu flutuava de tão poderoso que era esse louvor. Agora está um negócio tão meia boca, um negócio tão simples, continua a mesma coisa, mas tão simples, tão aguado, tão parece o Palmeiras, um nada, sabe? Estava fazendo presença, só fazendo presença. Então você começa a olhar aquilo e você fala: cara, o que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa cresceu e deveria estar se tornando independente da igreja e fazendo com que o gráfico se tornasse diferente em relação à curva de crescimento da igreja. Quando ele começa, ele depende totalmente da igreja e a igreja não depende em quase nada dele. Só que foi passando o tempo, a situação foi se invertendo. Ele cresceu tanto, que hoje ele não depende mais da igreja, a não ser pelo fato de que a igreja depende dele para a sua existência. Então, se eu não for para a igreja, no conceito e no conhecimento de que eu estou indo lá é para liderar pessoas, para que essas pessoas cresçam, essa pessoa vai se tornar um consumista de igreja, um consumidor com código e direito de defesa. Eu quero uma igreja assim, eu quero uma igreja assado, eu quero uma igreja desse jeito, eu quero um pastor mais magro, eu quero um pastor mais bonito e eu quero um pastor mais bíblico. Eu quero um louvor mais um louvor espiritual. Eu quero sair dessa igreja tão espiritual, que se me derem uma lâmpada eu acendo na mão. Esta pessoa não cresceu o suficiente para se tornar independente e fazer com que os outros dependam dele. Não é isso na nossa vida? A gente não cresce, não nasce totalmente dependente dos pais, a tal ponto que deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, e a partir daí outras pessoas se tornarão dependentes deles? Não é assim? É assim na vida espiritual. Então, há uma falha na liderança das igrejas que não tem ensinado, não tem desenvolvido desempenho, e ao mesmo tempo não tem feito as pessoas liderarem, e por causa disso, nós estamos sofrendo tanto no meio evangélico. E por fim não, penúltimo, existe um outro passo da influência que é a produção X. É quando o cara, já na liderança, ele começa a produzir líderes. E esses líderes vão liderar aquele momento e aquela necessidade. E, em geral, nós pastores paramos por aí. Porque nós olhamos a nossa instituição e a gente diz: eu preciso de pessoas liderando determinadas áreas dentro da minha instituição. Eu preciso de pessoas trabalhando para crianças. A maior campanha que existe dentro da igreja, depois de dinheiro, é por arrecadar voluntários. É fato ou mentira?
nós precisamos levantar voluntários, nós precisamos levantar voluntários, nós precisamos levantar voluntários. Cara, se está faltando voluntários na sua igreja, tem 2 problemas. O primeiro, você não está exercendo a liderança da maneira que tem que exercer, que você não está produzindo líderes. Segundo, você não está orando como você deveria orar, porque voluntários é fruto de oração. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Eu acredito muito nesse texto, porque foi com esse texto que eu me converti. Logo depois de ter lido esse texto, num acampamento, num momento de hora silenciosa, eu parei de orar e parei de ler Bíblia e vi o pessoal continuando orando e lendo Bíblia. Eu falei, vou fazer a mesma coisa e li Lucas 10, 3. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. O verso 3 eu não li, eu escutei. Deus disse, ide. Ide. Foi para mim que ele disse. Então, gente, ou não estão orando, ou não estão exercendo liderança como deveria, ou os dois. Ou os dois. Até que nós chegamos no último nível, a produção x ao quadrado. É quando eu produzo líderes que produzem líderes. E é este o passo que todos nós, líderes, devemos dar. O nível de influência da gente é produzir líderes que produzam líderes. Uma das histórias mais tristes que eu leio na Bíblia, e eu fico triste mesmo, é quando Moisés, o cara que tirou o povo do Egito, que aprendeu o que era ser liderança, o que era ser líder, aquele cara que no começo dizia que não ia liderar porque era pesado de língua. Aí em Êxodo 32 e 33 ele chega para Deus e diz o seguinte, Deus, o Senhor está me mandando descer daqui porque a sua ira vai se acender contra esse povo e o Senhor vai destruir todo esse povo somente preservando a mim. Eu fico pensando, por que Deus não me faz essa proposta? André, sai aí do púlpito que eu estou irado com esse povo, eu vou destruir todo mundo, só vou preservar você e de você eu vou fazer uma outra nação. Eu ia dizer, Deus, não esquece fulano de tal, não esquece ciclano, Beltrano. Os 20% estariam ali na lista, ó Deus, o resto até pode pensar, mas esses aqui manda brasa. Se o senhor quiser eu afasto para o senhor. O senhor autoriza? Pode esquecer um. Aí Moisés chega para Deus e diz, Deus, que é isso? O Senhor tirou esse povo do Egito e vai matar aqui no deserto? O que os outros vão falar do Senhor, os outros povos? Judeu, né, gente? Sabia negociar, que era uma coisa. O que os outros vão falar desse povo, desse Deus? E Deus diz, tá bom, eu não vou fazer isso, não vou matar esse povo não. Dá um tempo, Deus. Moisés desce, chama o povo, vocês estão aprontando muito, peguem a espada, matem o povo. Deus não vai matar, mas eu vou. 3.000 homens morrem naquele dia. Volta para Deus e diz, a casa está em ordem, pai. Está tudo posto em ordem. O Senhor queria matar aquele povo, mas não é função do Senhor, é minha. Porque eu, como líder, eu me coloco entre Deus e o povo. Sou eu que faço. Eu chamo a responsabilidade. Eu faço. Aí Deus diz, beleza, obrigado, gostei de ver, você é o cara, eu falo com você face a face e ninguém mais na face da terra vai fazer isso e vamos continuar junto e eu vou dar a terra prometida para vocês, mas eu não vou não. O senhor não vai, Deus? Não. Então volta o plano inicial, mata a gente aqui. Porque, cara, eu não quero acordar numa terra prometida que mana leite e mel, desfrutar tudo da terra, mas não de poder desfrutar nada daquele que deu a terra. Então eu prefiro que o Senhor mate a gente aqui e a gente vai desfrutar do Senhor na eternidade do que ficar aqui sem o Senhor. Estamos prontos para morrer, vai em frente. Aí Deus diz, ô judeuzinho bom de negociação, né? Eu vou com vocês. Eu vou com vocês. Nesse período todo, a Bíblia diz que Josué caminhou com Moisés. Estava Deus, Moisés no alto do monte e Josué estava lá. Moisés entrava na tenda do encontro e Moisés e Josué ficavam por ali. O povo inteiro se levantava e adorava, saía de lá e Josué continuava ali. Momentos antes da sua morte, Moisés chama o povo e diz, vocês sabem quem é esse aqui, Josué? Esse cara tem andado comigo,
Ele tem visto um monte de coisas que eu fiz. Inclusive, deleguei situações para ele e ele foi muito bem sucedido. Mandei 12 espias. 12 espiões. Parece a puberdade de Israel, né? Aquinaz, vem Luan Santana, você está com Aquinaz. 12 espias. Ele e Caleb foram os únicos que foram aprovados dos 12. Se vocês tivessem escutado esse cara, a gente não estava onde nós estamos. Esse é o cara. Estou indo embora, viu, gente? O cara está aí. De Josué 1, eu acho linda essa história. Que Deus chega para Josué e diz: o meu servo Moisés morreu. Agora pega o povo e entra na terra prometida. Não houve empecilho do mover do Espírito na vida de Israel com a morte de Moisés. Ele preparou tudo. Um líder que continuaria a sua história e a história de Israel. Na verdade, um líder que continuaria a história de Deus em Israel. A tal ponto, um líder tão bom, que começou como Moisés, estava com tanto medo, que Deus chegou para ele e falou assim: escuta, não te falei eu, seja forte e corajoso. Por 3 vezes ele disse, seja forte e corajoso. Por 3 vezes Deus fala isso, é porque o cara devia estar morrendo de medo. Seja forte e corajoso. Josué entende aquilo, chega na frente do povo com uma autoridade e diz em capítulo 3, verso 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Peguem a arca, pisem no Jordão. O Jordão secou, vamos em frente. Que líder que Moisés foi. E que líder que Josué continuou. Chegamos em Juízes e diz que assim que Josué morreu e os da sua geração se ajuntaram a ele, surgiu uma nova geração, se levantou uma nova geração que não conhecia a Deus e nem os seus feitos. Se Moisés soube influenciar a sua geração e a próxima geração, ele soube porque ele foi um líder que produziu líder. Mas Josué falhou nisso. Ele não produziu novos líderes. Ele não deu continuidade à sua história. E, gente, sinceridade, eu sou pastor de uma igreja que quando eu cheguei lá tinha 60 pessoas, hoje tem 1.200. Eu não quero, quando eu morrer, que eu seja conhecido pela igreja que deixei. Eu quero que quando eu venha a morrer, que eu seja conhecido pelos líderes que formei. Eu tenho um projeto pessoal que eu quero formar 5 grandes líderes para a nova geração. Um deles eu já desenvolvi, pela graça de Deus. Hoje está liderando uma igreja numa das cidades de maior crescimento de São Paulo, chamada Indaiatuba. O menino é brilhante. Eu tenho um orgulho dele. Como Paulo diz, vocês serão a minha coroa. O Tiago, para mim, é minha coroa. Sou apaixonado por esse menino. E o que eu fico pensando é o texto do Salmo 78:3, que diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Ele estava dizendo, escuta, o líder cristão, de fato, é aquele que impacta muitas gerações pela frente. Então não é aquele cara que está pensado única e exclusivamente com a instituição, com a sua própria instituição e a manutenção do status quo dela. Eu não estou nem aí para a minha igreja. Porque se Deus quiser... Eu tinha um sonho. Eu achei que eu morreria no Morumbi. E eu estava num momento no Morumbi onde eu tinha, debaixo das minhas asas, 28 pessoas vocacionadas. Eu estava num momento muito bacana como líder.
E aí Deus me apresenta Vinhedo, uma cidade que não tem representação nenhuma. Quando eu cheguei na cidade de Vinhedo, eu não conseguia conversar com ninguém, de 12:00 a 1, porque o pessoal dormia, cesta, tirava a roupa e colocava pijama. Imagina um menino urbano, chegando numa cidade como aquela, onde eu era apaixonado pelo cheiro do Rio Pinheiros. Eu tinha loucura pela eau de toilette do Rio Tietê. Eu gostava, se eu pudesse eu passava atrás, que eu gostava do urbano. Cheirava escapamento de carro, eu achava aquilo maravilhoso. Aí Deus me coloca em Vinhedo. Na minha época, quando eu comecei a trabalhar, me colocaram numa sala, não tinha ninguém trabalhava na igreja. Só eu. Eu ficava sentado numa mesa branca. A mesa era branca. A mesa branca, uma cadeira alta e uma planta do lado, um vaso de planta do lado. A planta era artificial. Às vezes eu conversava com ela. Eu falava, pô, mas nem vida você tem. Eu não posso nem regar que não funciona. Então, o que eu fico pensando é esse conceito de, cara, o quanto a minha vida pode impactar outras vidas. Porque o meu ministério não é a instituição. O meu ministério é outra coisa. Portanto, liderança é influenciar pessoas para influenciar pessoas. E por fim, de forma rápida, e o preço da liderança? Paulo ensina a Timóteo, um outro pastor, dizendo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Timóteo, você tem seguido de perto. A grande questão da liderança é que eu tenho que trazer para perto. É saber como esses caras, é ensinar esses caras a cuidar bem das suas esposas, olhando como eu conduzo ou como eu cuido da minha esposa. Como educar filhos, olhando como eu educo os meus filhos. Como administrar grana, olhando como eu administro a grana. Olhar como eu faço um velório, olhar como eu prego, olhar a minha teologia, olhar a maneira como eu trato os meus subordinados, como eu trato os meus superiores, é como eu estabeleço um projeto, é como eu oro, é como eu leio Bíblia, é trazer para perto. E nós não fazemos isso. Nós trazemos para o nosso ministério, mas não trazemos para perto. Nós trazemos para promover o nosso ministério, para solucionar uma área que eu não quero, que está me dando problema, mas eu não trago para fazer dele um líder que faz líder. Eu limito. E quando Paulo diz isso, ele diz, você tem seguido de perto o meu ensino e a conduta. É guiá-lo em sua transformação pessoal, não somente em sua produção ministerial. Cara, quais são as coisas que você precisa mudar? Teve um dos pastores que eu influenciei, que estava aprontando muito, fazendo um monte de besteira. E ele gostava de pegar onda, e a gente conseguiu para ele 5 dias numa praia bem bacana do litoral paulista, na Riviera de São Lourenço. Você vai para essa praia, você gosta de pegar onda, mas você não vai pegar onda. Ali você vai estudar 1º e 2º Timóteo e Tito. Ali você vai enxergar como é um pastor e o que você precisa mudar na sua vida. E você vai me trazer um estudo disso. Ele agradece até hoje, porque ele voltou com um estudo dizendo, eu preciso mudar nisso. Tal ponto que mais tarde, um dia ele chegou para um dos presbíteros da nossa igreja e disse, eu estou saindo para a Riviera, vou passar 5 dias lá. O presbítero, o que você aprontou dessa vez? Ele, não, é férias mesmo. É guiá-lo em sua transformação pessoal, não somente em produção ministerial. Eu não estou preocupado na produção ministerial. Eu estou preocupado em que ele se torne o melhor líder possível. E por isso tem coisas que ele precisa mudar. Segunda marca, você tem caminhado de perto com o propósito. É guiá-lo a descobrir a sua própria identidade e não moldá-lo à cara da igreja. Qual é o seu chamado? Pelo que você tem paixão?
eu quero te ajudar a ser o melhor naquilo que você tem paixão e não a tampar um buraco de carência na minha instituição. Você até pode fazer isso, mas eu sei que vai ser temporário, porque enquanto você estiver aqui, eu quero desenvolver o que há de melhor em você. Na fé, é guiá-lo a viver sua própria jornada espiritual e não esgotá-lo num ativismo sem fim, porque eu e você sabemos que a atividade constante da igreja nos esgota, ela nos seca, ela acaba com a gente. E se eu contrato pessoas para trabalharem comigo e estou desenvolvendo esses líderes, o que eu faço em geral é aliviar a pressão em cima de mim, colocando pressão em cima dele. Da ontem, brincando no podcast dos irmãos, me perguntaram, como é que você faz para trabalhar ou desenvolver determinada coisa em cima dos jovens da sua igreja? Eu falei, eu contratei o Renan e eu coloco pressão em cima dele. Essa não é a marca do que a gente faz como igreja? Mas não é isso. Qual é o chamado do cara? Qual é a cara do cara? Por onde o coração dele ferve? Ele vai chegar mais cedo ou mais tarde e vai querer ir embora, porque ele vai querer fazer aquilo, ou dentro da própria igreja ou fora. Eu estou preparado a enviá-lo? Eu vou pagar o preço desse envio? Eu vou desenvolvê-lo? Ou eu vou ficar, Belém, Belém, nunca mais sou de bem, você deveria continuar aqui na minha instituição, mantendo o status quo da situação? Quarta marca, você tem seguido a minha paciência e o meu amor. É guiá-lo a impactar a sua própria atmosfera e não desestruturá-lo em seus relacionamentos. Lá na nossa igreja, eu parei com aqueles grandes eventos. Natal de final de ano, um show de espetáculo e não sei o quê. O pessoal que sentava e assistia saía de lá dizendo, que maravilha! E o pessoal que trabalhava saía de lá dizendo, eu não quero nunca mais falar com fulano. Eu não suporto ciclano. O cara é chato e não sei o quê. Eu falei, acabou. Porque se você não sabe desenvolver os frutos do Espírito na sua vida e os momentos dentro da igreja não tem proporcionado isso, esquece. Paciência e fé, paciência e amor. Eu com paciência e amor, eu vou desenvolver a sua vida. E a atmosfera que você vive tem que ser uma atmosfera de paciência e amor. E por fim, o último, você tem seguido de perto a minha perseverança, as minhas perseguições e o meu sofrimento. É por isso que vale viver e é por isso que vale morrer. Esses são os valores. Estes são os valores. E acabou. E acabou. Cara, se tem algo que você vai curtir e vai valer no fim da sua vida, é olhar para trás e dizer, e é por isso que eu sofro, é por isso que eu sou perseguido, mas é por isso que eu tenho perseverança. Então, essas são as marcas de um líder que produz líderes. E produzir líderes dá trabalho, mas é gratificante a beça. Você olhar o cara, ver o cara crescer, desenvolver o cara e ver o cara desenvolvendo outras pessoas. Cara, isso é sensacional. Sensacional. A minha vida tem sido uma vida de desenvolvimento de líderes. Eu amo ser pastor, mas eu gosto mesmo é desenvolver líderes. É estar junto dos caras. Todo mundo que trabalha comigo nunca foi pastor antes, ou se foi pastor antes, foi porque eu tive o privilégio de lidar com ele. Nós somos em 15 pessoas trabalhando dentro da igreja, mais 24 pessoas trabalhando numa outra organização da nossa igreja, mas dos pastores, todos eles são fruto do meu próprio ministério. Eu amo fazer isso. Eu queria terminar com alguns livros que vocês podem ler. O primeiro deles não está aí, mas é a Bíblia. Leiam a Bíblia, cara. Leiam a Bíblia. Bibliografia, né? Leiam a Bíblia. Leiam. Isso eu aprendi com o Ari. Cara, se tem um negócio que funciona é a Bíblia. Tem os 5 níveis da influência que eu citei para vocês. Fazendo Toda a Diferença é o melhor livro de discipulado, de produção de novas pessoas que eu conheço, que vale a pena ser lido de fato.
Tem um chamado Fraldas Corporativas, que te ajuda a entender o processo de crescimento de uma pessoa, e a Tríade do Tempo, que ajuda a ensinar foco e administrar o próprio tempo. Esse livro tem me ajudado bastante. Meu nome é André Fontana, meu e-mail é André, I de igreja, B de batista, A de água, viva.com.br. Aproveita porque vai mudar de Igreja Batista Água Viva, vai para a Igreja Batista Água Ardente. A gente acha que vai dar uma melhor repercussão na cidade. Se você não anotou, não faz problema, eu tenho um cartão aqui na frente, você pode pegar, é mais fácil do que ficar anotando, está à disposição. O primeiro e os dois últimos são livros seculares. Apesar de, por exemplo, a Tríade do Tempo e os 5 níveis de influência serem escritos por pessoas cristãs, com muita fundamentação bíblica, esses 2 livros, eles não são vendidos em livraria cristã, né? Então você vai encontrar um mesmo nessa Saraiva, Nobel e assim por diante. O Fazendo Toda a Diferença, eu não sei se tem aí, eu não vi isso. Agora, a Fraldas Corporativas, com certeza não tem aqui. Tá certo? Queria só orar pela gente, posso? É para o pessoal não sair, por favor. Seu mestre mandou. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã e por favor, Deus, nos faça enxergar que o negócio é investir em pessoas. Que quando o Senhor voltar, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa coroa, são as pessoas que influenciamos de fato, Pai. Por isso, tenha misericórdia de nós e nos ajude cada vez mais a focarmos na transformação de vidas e impactarmos essa vida, influenciarmos essas vidas de tal maneira que elas influenciem outras vidas e assim a história da gente não acabe em nós, mas se perpetue de gerações em gerações em gerações. Por isso, tenha misericórdia, Deus, e é em nome de Jesus que oramos. Amém?